Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, jovens. Voltamos para mais uma aula de Arduino, onde hoje, vamos lá, vamos com muito cuidado, porque a gente vai estar quase praticamente pisando em ovos. Então vamos ter que andar aqui com bastante cuidado, com bastante cautela, porque hoje vamos falar sobre timers. É isso mesmo. Timers, vamos mexer com o tempo do Arduino, vamos modificar, vamos fazer, às vezes, quem sabe o nosso Arduino ficar louco, não saber mais, perder o tempo dele, chegar atrasado na interrupção, quem sabe. Bom, vamos lá, vamos hoje analisar as propriedades, as características desses nossos timers do Arduino de um modo geral. Então, vamos lá, o timer que o Arduino Uno possui três diferentes timers: timer 0, timer 1, timer 2, onde o timer 0 e o timer 2 são de 8 bits e o timer 1 possui 16 bits. Olha, estou falando de bits, mas vocês sabem que a gente também está falando de contagem de tempo. Então, se vocês se lembram da aula passada, à medida que esse nosso timer fosse contando, então ele vai passando o tempo. Ou seja, se a gente tem aí alguns timers com 8 bits apenas, ele vai contar somente de 0 até 255. Já no caso do timer de 16 bits, ele vai contar de 0 até 65.535. Temos aí então diferentes possibilidades de contar com esses nossos timers, mas ele também possui algumas outras características, mas aqui vamos ficar somente com essas daqui. 3 timers, 2 de 8 bits, 1 de 16 bits, e também é bom relembrar porque o nosso clock do Arduino é de 16 MHz, então isso daqui está na placa já própria do Arduino. Se por um acaso vocês utilizarem somente o Atmega, somente o microcontrolador em algum outro projeto, aí vocês têm a possibilidade de modificar esse clock, mas no caso do Arduino, o disponível é esse de 16 MHz. Significa então que a gente vai contar o tempo, a gente tem diferentes valores, diferentes quantidades de bits em cada uma dos timers, então significa que a gente também vai poder fazer a contagem de bases de tempos diferentes. Isso daí é uma coisa muito boa, isso daí é uma coisa muito útil que a gente vai trabalhar aí na grande maioria das ocasiões. Criar diferentes bases, então, por exemplo, a gente pode utilizar aí números primos, vão referenciar aí as nossas bases numéricas de contagem de tempo. Isso é uma possibilidade interessante, mas vamos lá, vamos aprofundar no conhecimento do timer, porque o timer ele é extremamente importante. Então, olha, é possível que vocês encontrem falando sobre o timer, ou basicamente o processamento, o clock do Arduino. Então, os timers de modo geral vão estar relacionados aí ao processamento do Arduino, a geração do PWM, como a gente já havia visto anteriormente, mas também o tempo, as bases de tempo do Arduino vão ser todas referentes ao timer também. Então, se você utiliza milis no seu código, se você usa micros, se você usa tone, se você usa delay, tudo isso daqui depende do timer. E também a gente tem alguns outros eventos externos, eventos aí, por exemplo, de comunicação, depende também do timer. Medições analógicas depende do timer, ou seja, o timer é a base da vida do Arduino. Se é a vida do Arduino, cuidado, muito cuidado ao modificar o tempo do Arduino, porque modificar o tempo você pode avacalhar aí, você pode atrapalhar toda a lógica interna do Arduino. Mas então vamos lá, vamos analisar de certa forma um pouco mais detalhado cada um desses timers, começando com o timer 0. Timer 0, ele é responsável por algumas das funções vitais do Arduino, como por exemplo, a geração de frequência, criação de PWM aí das portas D5 e D6, ou seja, conseguimos verificar este nosso timer do lado de fora a partir desses valores aqui do nosso PWM.
Mas também o timer 0 está responsável pelas funções delay, milis, micros e assim por diante. Tudo relacionado ao tempo aí, ó, delay, milis, micros. Se vocês utilizam essas funções, vocês precisam cuidar muito bem do timer 0. Então, se por um acaso for modificar, modifique com consciência, porque você pode atrapalhar o seu timer, pode atrapalhar toda a vida do seu Arduino. Então, toma cuidado, tenha consciência ao trabalhar com timer 0. Já no caso do timer 1, ele é aquele nosso valor de 16 bits, então ele vai ter aí diferentes valores de tempo. No caso do timer 1, ele também é responsável por gerar frequências, ele também é responsável por PWMs, no caso PWMs das portas D9 e D10 do Arduino Uno, especificamente falando aqui. Também ele faz outras coisas, como por exemplo, contagem de eventos externos. E além disso, ele pode cancelar ruídos do seu ADC, ou seja, ADC, conversor analógico digital. Então, ele também vai atuar na sua entrada analógica. Então, cuida bem do timer 1. O timer 1, ele também é muito importante para você. Modifique com consciência, tome cuidado. E por fim o timer 2. O timer 2 ele também tem 8 bits. Ele tem aí a possibilidade de operações assíncronas. Uma característica diferente. Mas ele também é responsável por gerar frequências e também gerar o período do nosso PWM. Especificamente aqui das portas D3 e D11. Bom, estamos aqui falando do timer 2, cuidado, muito cuidado com o timer 2 também. E aí vamos entrar na parte de configuração do timer. Mentira, o timer ele é perigoso. Vocês precisam ter muita consciência, vocês precisam saber o que vocês estão fazendo. Então, se por um acaso vocês modificarem o timer 0, principalmente, você pode atrapalhar todo o seu Arduino, porque ele trabalha com funções primordiais, funções principais, a função delay, a função milis, a função micros. Então, muito cuidado, se você for modificar o timer 0, modifique com consciência. Agora, tem a possibilidade de utilizar a biblioteca Timer 1. Timer 1 é a biblioteca referente ao timer 1 do Arduino. Essa biblioteca ela já está disponível aí na própria biblioteca do Arduino. É fácil você adquirir, é fácil de você instalar e possui aí funções relativamente simples que a gente vai ver já na próxima aula. Mas além disso, se por um acaso você ainda precisa trabalhar com timer, você precisa atuar com algum dispositivo, com alguma função que utiliza o timer, eu sugiro também que você utilize bibliotecas já com funções específicas, como por exemplo aqui a servo.h. Servo.h também depende do timer, ela também configura o timer, ela já vai fazer essa configuração com muito cuidado, com muita inteligência. Então, se por um acaso vocês precisarem, usem as bibliotecas porque vocês vão estar a salvos. Mas, se vocês não quiserem usar a biblioteca, façam isso por sua conta e risco. Mas a gente vai ver que na próxima aula eu vou modificar o timer para justificar esse cuidado maior que você tem que ter com eles. Valeu, gente. Até a próxima.